A displasia coxofemoral, quem tem cachorro, principalmente de porte grande, com certeza já ouviu falar. É uma das doenças mais comuns e dolorosas que existem. E por décadas a gente tem confiado num método padrão para diagnosticar isso. Mas e se esse método não for tão bom quanto a gente sempre pensou? Hoje a gente vai fundo para descobrir se o jeito tradicional de diagnosticar essa doença está dando conta do recado. Bom, a pergunta de $1 milhão é essa, né? A gente está baseando tratamentos e até a criação de novas gerações de cães num teste que pode ter falhas bem sérias. Então chegou a hora de olhar bem de perto para o que os estudos e a ciência dizem sobre isso. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho o que é displasia. Depois, a gente mergulha no método tradicional de raio-x e nas suas falhas. Aí, vamos conhecer uma alternativa, o PENHIP, e ver o que um estudo que comparou os dois descobriu. E por fim, a gente fecha entendendo por que um diagnóstico preciso pode mudar completamente o jogo. Vamos lá, começando pelo começo. É super importante a gente entender bem o que é essa doença e por que ela é tão complicada. Falando de um jeito simples, a displasia é uma falha no encaixe da articulação do quadril. Pensa assim, a articulação devia ser como uma bola de bilhar bem firme dentro da caçapa. Na displasia, essa bola fica frouxa, solta, e com o tempo, esse mexe-mexe todo causa desgaste, muita dor e, no fim, uma baita artrite. E olha que interessante, não dá para botar a culpa só na genética, não. Claro que ela tem um peso enorme, mas coisas como um crescimento muito rápido, uma alimentação errada ou até exercício em excesso quando o cão é filhote, tudo isso ajuda a piorar o problema. É uma doença bem complexa mesmo. Por muitos e muitos anos, existia basicamente um único jeito aceito no mundo todo para diagnosticar a displasia. Vamos ver como ele funciona. Olha só, essa imagem clássica. Todo veterinário aprendeu a analisar um raio-x assim. O cachorro fica deitado de costas e as patas traseiras são esticadas lá para trás. Essa posição é a padrão, recomendada por órgãos importantes como o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, e por décadas foi o que a gente tinha como melhor método disponível. E o que o veterinário procura nessa imagem? Basicamente, ele está caçando sinais de que o estrago já aconteceu. Ele vai olhar se os ossos estão com um formato estranho, se a articulação parece meio fora do lugar e, o mais importante, se já tem sinais de artrite. Também medem o tal do ângulo de Norberg. Se for menor que 105 graus, acende um alerta. E é aqui que a coisa começa a complicar. Esse método, que parece super lógico, na verdade tem umas falhas bem sérias que podem colocar todo o diagnóstico em risco. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o problema do raio-x. A própria posição, com as pernas esticadas, acaba escondendo o problema. Ela força a bola, a cabeça do fêmur, para dentro do soquete. Isso cria uma falsa impressão de que está tudo bem, mascarando a frouxidão da articulação, que é a verdadeira causa da doença. E aí vem outro problemão, o tempo. O diagnóstico final, batido o martelo, só é recomendado com 2 anos de idade. Só que muitos cães de porte grande começam a se reproduzir bem antes disso. Pensa no estrago. O cachorro já pode ter passado os genes problemáticos para frente antes mesmo de alguém saber oficialmente que ele tinha doença. E para piorar, a avaliação é muito no achismo. A interpretação do raio-x pode mudar muito de um veterinário para o outro. Um estudo mostrou que, entre radiologistas com menos experiência, a concordância era menor que 50%. Sabe o que isso quer dizer? É quase como jogar uma moeda para cima. Não dá para ter segurança assim. Mas aí, vendo todos esses problemas, uma turma de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia pensou, peraí, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. E eles criaram uma abordagem totalmente nova que foca na causa do problema e não na consequência. A grande sacada do PENHIP é essa. Em vez de procurar o dano que já existe, ele mede a frouxidão da articulação, que é a raiz de tudo. É uma abordagem que olha para o futuro, que mede o risco do cachorro desenvolver a doença, em vez de só confirmar quando já é tarde demais. A técnica é bem diferente. O cachorro fica numa posição mais natural e esse aparelhinho aí, o distrator, é usado para aplicar uma força bem suave e totalmente segura. Isso revela qual é a frouxidão máxima daquela articulação. É um jeito de medir com números o quão solto aquele quadril realmente é. E essa comparação aqui, nossa, ela diz tudo. Na esquerda, a visão convencional, a articulação parece ótima, bem encaixada. Mas na direita, com o distrator, a gente vê claramente a cabeça do fêmur saindo do lugar. Essa frouxidão toda estava ali o tempo todo, mas escondida pelo método antigo. E o melhor do PENHIP é que ele transforma a avaliação num número, o índice de distração. Chega de "eu acho que",
Agora é um número, preto no branco, que vai de 0 a 1. Se esse índice der acima de 0,3, significa que a articulação é frouxa e que o risco de desenvolver artrite é altíssimo. Simples, objetivo e comparável. Certo, então a gente tem dois métodos bem diferentes. Mas e na prática? Como eles se saem num confronto direto? Um estudo feito aqui no Brasil botou os dois para brigar, avaliando um grupo de labradores. Os resultados são bem diretos. Com o método PEN-HIP, 100% dos 15 labradores foram identificados com frouxidão articular, ou seja, em risco. Já o método convencional, mesmo na mão de um especialista, deixou passar pelo menos um cachorro doente. Mas o dado que realmente muda o jogo é este aqui, a confiabilidade. O tal do índice kappa mede o quanto dois avaliadores diferentes concordam. No método convencional, a concordância foi só moderada. Isso quer dizer que dois vets poderiam olhar o mesmo raio-x e discordar. Agora, olha o PEN-HIP. Concordância quase perfeita. Isso significa que o resultado é o mesmo, não importa qual veterinário treinado faça o exame. É objetivo, é repetível, é ciência. Para resumir a história toda, essa tabela é perfeita. O método antigo olha o dano, é subjetivo, é tardio e a confiabilidade é mais ou menos. O PEN-HIP mede o risco, é objetivo, pode ser feito super cedo a partir das 16 semanas de vida e a confiabilidade é altíssima, não tem nem comparação, né? Tá, mas no final das contas, por que tudo isso importa tanto na vida real? O que um diagnóstico melhor realmente muda? A vantagem é gigantesca, principalmente para quem cria cães. Com um teste objetivo e precoce, um criador pode tomar decisões muito mais inteligentes, escolhendo só os cães com as melhores articulações para ter filhotes. É uma ferramenta poderosíssima para diminuir a doença geração após geração. E para quem só tem seu cãozinho em casa, saber cedo do risco permite começar tratamentos de prevenção, como fisioterapia e controle de peso, que podem dar ao animal uma vida muito mais longa e sem dor. E isso nos deixa com a reflexão final. A ciência nos deu uma ferramenta muito mais precisa que pode prever o futuro. Se ela for usada em larga escala, talvez seja a nossa melhor chance de fato, diminuir a quantidade de cães que sofrem com uma das doenças mais tristes que existem. O futuro, pelo menos, parece bem mais esperançoso.